TB Drops. Todo dia um papo diferente. Bom, caros amigos do arquivo, são 38 anos que a Manchete entrou no ar e 22 anos que a Manchete saiu do ar. E por coincidência, as datas são bem próximas, né? Em maio ela saiu do ar e em junho ela entrou no ar. Maio de 99 e junho de 83. E a grande pergunta que todo mundo fazia, até aqui nos painéis do arquivo, e a gente sempre citava, era o arquivo da Rede Manchete, eram as fitas da Rede Manchete, os programas históricos, as novelas, as séries, enfim. O que aconteceu com essas fitas? E a gente tem a resposta numa matéria que saiu da revista Piauí, falando sobre essas fitas. E quem descobriu isso foi o jornalista Ítalo Bertão Filho, que está aqui hoje para falar sobre essa matéria, para falar sobre o fim da Manchete e como ele conseguiu achar as benditas fitas da Rede Manchete que estão em leilão, como está lá na matéria. Para vocês lerem a matéria completa, o link está na descrição desse vídeo. Bom, Ítalo, antes de tudo eu queria te agradecer por ter colocado seu tempo à disposição, ter aceito o convite. O Ítalo já é um amigo de alguns anos, ele fez uma matéria sobre a questão do resgate da memória da televisão no YouTube, entrevistou o Danilo, o Pedro Janov me entrevistou, e agora ele está escrevendo sobre a Rede Manchete. Então você vê como o Ítalo aumentou o nível dele, né? Escreveu uma porcaria, sou eu, e depois foi para Piauí. Capaz. Ítalo, muito obrigado, cara, por você estar aqui falando sobre esse assunto, e parabéns pela sua matéria. Pô, Fábio, obrigado pelas palavras aí. Tu sabe muito bem da nossa amizade aí de anos já, né? E muito obrigado pelas palavras, porque, assim, essa matéria, ela, na verdade, ela não é uma coisa de agora. Há 6 meses eu já estou atrás desse assunto. No começo do ano, eu me dei conta que os processos, eles têm, digamos assim, a renovação anual, né? A cada ano, geralmente, processos judiciais têm essa mudança. A juíza ou o juiz pede providências, enfim. E eu me toquei que talvez tivesse alguma alteração no processo da Manchete, né? Mas eu não imaginava que ia chegar em leilão. Eu pensei que poderia ter alguma movimentação do tipo, não sei, alguma alteração, porque sempre é comum isso na justiça, né? E aí, em janeiro, eu li um documento, na verdade era um ofício, que a juíza do caso pedia esclarecimentos para o advogado da massa falida, para o administrador da massa falida. A juíza pedia providências de várias coisas. Leilão de terrenos, leilão disso, leilão daquilo, celeridade, ela queria celeridade. E lá pelas tantas, lá no final do ofício, falava em fitas, falava em leilão de fitas de telenovelas. Eu pensei, opa, acho que aí tem alguma coisa, tem que ficar de olho. E aí, desde janeiro, eu fiquei de olho nesse leilão que deveria ser realizado, mas não se dizia muito a data, assim, e é difícil de acompanhar esse tipo de processo, porque tu não tem acesso aos autos, né? Os autos do processo, para quem não sabe, não é a movimentação, enfim, é a descrição do que tá rolando no processo. E aí eu não tinha acesso aos autos, mas eu tinha acesso às movimentações. Eu via o que estava acontecendo. Toda semana eu parava e dava uma olhadinha, geralmente domingo, segunda-feira eu parava, dava uma olhadinha como é que estava andando. E aí eu vi que em maio agora teve alguma movimentação envolvendo leilão. Mas eu não imaginava que o leilão já estava sendo realizado. Aí que está esse grande detalhe. Eu descobri muito sem querer no Google que o leilão já estava sendo realizado por um site de leilões. Os leilões de massas falida, como é que funciona? Geralmente tem um leiloeiro, que é um terceiro que é determinado pela justiça, no caso, a Justiça de São Paulo. E aí esse leiloeiro faz um leilão, antes da pandemia presencial, com a pandemia online. E estava sendo realizado esse leilão de fitas da Manchete, e não só as fitas, como a marca. A marca Rede Manchete, o Mzinho, estavam sendo vendidos a leilão. E aí eu vi que aquilo estava rolando e eu pensei, preciso fazer essa reportagem, porque eu estava acompanhando a movimentação já com a ideia de fazer a reportagem. Então, quando eu me dei conta, eu pensei, isso precisa ser publicado, isso precisa vir a público.
porque o leilão ele foi feito de uma forma muito... Não obscura, que eu acho que obscura não é o termo certo, mas assim, de uma forma pouco divulgada, foi pouco divulgado ao público. Na verdade, acho que ninguém soube, porque isso só saiu no Diário de Justiça, né? Que a Justiça tem, assim como existe o Diário Oficial para publicações do Poder Executivo, enfim, tem o Diário da Justiça, né? Cada Tribunal de Justiça tem o seu diário, e esse comunicado de leilão saiu no Diário de Justiça. Só que assim, o Diário de Justiça é um calhamaço de 4.000 páginas por dia. Ninguém vai olhar isso todos os dias. Ali então eu fiquei sabendo do leilão dessa forma super por acaso. E aí eu fui atrás, comecei a ir atrás de fontes e tal, e tentar entender, porque eu fui descobrir o leilão no último dia. Ele foi realizado entre 3 de maio e 19 de maio. Eu fui descobrir 19 de maio, e o leilão se encerrava, digamos assim, 3 da tarde. E eu fui descobrir que estava sendo realizado 12h30. Eu fiquei sabendo meia hora antes do fim do leilão. Então, assim, foi uma corrida contra o tempo. E agora, aí, graças a Deus não, graças ao meu esforço, né? A Piauí se interessou pela pauta, né? E aí nós conseguimos publicar essa pauta, assim, mas foi um sufoco, assim, para conseguir chegar no resultado final, né? Porque envolve a massa falida, envolve os direitos, né? É muito complexo o assunto direito autoral e direito autoral de produção audiovisual e direito autoral de produção audiovisual de uma massa falida é mais difícil ainda de entender. Porque, assim, quem é que é o dono do direito autoral disso aí? Em tese, a massa falida da TV Manchete. Em tese, a TV Manchete. Só que não se sabe direito se a Manchete vendeu daqui a pouco o direito autoral para um terceiro, porque o livro contábil, enfim, os documentos não foram entregues para a massa falida. Isso está descrito nas movimentações do processo. O livro de movimentações, enfim, contábeis, financeiras, de contratos, não foi entregue. Então, assim, a massa falida fica meio que na escuridão, não se sabe direito de quem é o direito da fita, né? Pode ser da Manchete, como pode ser o meu direito, né? Daqui a pouco uma pessoa pode chegar lá e dizer que ela comprou os direitos do seu boneco, por exemplo, em 97, e é detentora do direito desde então. Então, para quem comprar isso aí, é um problema também, porque a pessoa está comprando a fita, mas não está comprando necessariamente o direito da fita. Isso vários advogados especializados me falaram. Então, assim, é uma situação muito complicada. Foi a leilão um material, mas não foi a leilão um direito sobre aquele material. Então, tipo assim, se a Globo comprasse para passar no Globoplay, não teria como a Globo exibir daqui a pouco, porque quem sabe a Globo coloca no aplicativo, enfim, no serviço dela, e aí aparece lá um Joãozinho dizendo, não, o direito é meu. E aí a Globo tomou um processo. Então, assim, isso eu descrevo na reportagem, mas eu tô falando assim de uma forma mais informal, acho que para o pessoal entender, né? Porque não é tão simples essa questão. Tem pessoas que acham que, por exemplo, se eu comprasse a fita, eu estaria comprando junto ao direito de reproduzir, né? E não é assim que funciona. A legislação brasileira de direito autoral ela é muito restritiva. Então, por exemplo, essas fitas cairiam só em domínio público só a partir de 2054. A partir, por exemplo, isso eu estou me falando de fitas de 1983. Fitas de 1998, por exemplo, só cairiam em domínio público a partir de 2069. Capaz da gente não estar nem vivo nessa data. E capaz do seguinte, dessas fitas já terem se perdido. Porque o estado das fitas também não é mencionado, não foi mencionado em nenhum momento pelo leilão. Talvez eles nem saibam também o estado real das fitas. Tem esse problema, Fábio. Por causa do seguinte, as fitas elas ficaram muitos anos aqui no Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro. E elas ficaram muitos anos aqui no Rio em uma condição assim que se sabe que era precária, mas não se sabe direito como elas estavam, né? Se sabe que elas estavam com muita poeira, muita sujeira. Isso foi descrito pelo administrador da massa falida. Mas não se sabe como é que está dentro, né? Porque uma fita, para quem não tem familiaridade com isso,
uma fita, o Fábio pode falar até melhor que eu, ela se desmagnetiza, né? Ela, dependendo da condição do estado que ela se encontra, né? O calor, imagina um calor de 40 graus no Rio de Janeiro. Ela pode se desmagnetizar aqui na prática. O que significa isso? A pessoa coloca a fita num reprodutor de fitas e aí não vai conseguir assistir, vai ficar só o ruído ali, não vai ter nada dentro, né? Tem mais esse lance. A pessoa que comprasse, que adquirisse nesse leilão, ela poderia estar comprando um monte de sucata, na verdade, porque ela adquire a fita achando que tem um programa dentro. Só que ela vai assistir aquilo e não tem nada, né? Por causa do estado da fita. Então, esse é o que é o problema. Mais um empecilho. Então, são dois problemas que acho que atravancaram esse leilão, que é o direito autoral, mas também o Estado, que, como tu disse, Fábio, nem a massa falida eu acho que tem conhecimento total de como está isso. E isso não foi nem descrito no laudo. Tem um laudo que é disponibilizado em leilões, isso é comum, de como, enfim, do que está sendo leiloado, a descrição do leilão. E nesse laudo não tem a descrição do estado das fitas. Então, daqui a pouco, a pessoa que compra não está comprando o programa da Manchete, está comprando o suporte físico. Uma coisa aqui que eu vi, eu tenho aqui esse laudo, eu estou olhando agora para o laudo aqui, que até o próprio Ítalo me passou. Nessas fitas, tem até enlatados, né? Eles estão colocando, acredite se quiser, o seriado americanos. Então, na verdade, assim, tudo que tem ali, tudo que foi encontrado de uma forma geral, tem até fitas que eu estou vendo aqui, arquivo de imagem. Pode ser de jornalismo. Pode ser imagem bruta, né, Fábio? Pode ser qualquer coisa, né? Não necessariamente é arquivo mesmo. Pode ser, digamos assim, restos de alguma coisa, né? Não se sabe. É muito vago. A descrição disso tudo é muito vaga. Tu comentaste do Acredite Se Quiser. Acredite Se Quiser teve uma versão brasileira. Daqui a pouco pode ser a versão brasileira. Mas e a pessoa está comprando achando que é a versão estrangeira, né? E mais é essa. Mas esse que é um ponto problemático, né? Você pode... vamos deixar claro, a questão do leilão, qualquer um pode comprar, né, Ítalo? Sim, leilão, qualquer pessoa, se tiver o dinheiro para dar o lance mínimo, qualquer pessoa pode. Então, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode comprar. Então, isso tá definido aqui. O problema é o seguinte. Quando a gente fala de fita, a gente não está falando de fita VHS que eu tenho aqui em casa. É outro tipo de fita. Sim. Então, ninguém tem esse equipamento, a não ser as emissoras ou algum produtoras de vídeo. Tem algumas produtoras que fazem o serviço, né, de transferência, né, de uma TIC para DVD, coisas assim. E tudo isso é um custo. Sim, altíssimo. Né? É um custo muito alto. Então, é muito difícil porque o leilão não teve comprador até agora, né, Ítalo? Não, ele já se encerrou, na verdade, né, Fábio? Ele se encerrou Ele se encerrou no dia 19 de maio, e aí agora fica a dúvida se a massa falida vai tentar remarcar para ser feito um novo leilão, talvez já com alterações, né, depois dessa matéria, ou se daqui a pouco esse material não vai a leilão, porque o síndico da massa falida, né, o administrador, ele fala para a juíza, um dos ofícios, que o leilão negativo, ou seja, a falta de interessados, significaria que o material tem valor artístico, histórico, mas não tem valor comercial. Então, assim, daqui a pouco pode ser que isso não vá de novo a leilão, com essa afirmação dele, né? Mas qualquer pessoa poderia comprar. E como tu disse, não são fitas de uso doméstico, né? São fitas de uso profissional. Essa é a diferença. Vamos supor que o leilão deu certo, volte o leilão, alguém compre. Sim, claro. Eu acredito que com essa matéria, isso vai abrir os olhos, não para colecionador, não sei, vai gerar algum interesse, porque antes, digamos, o leilão não estava sendo muito bem divulgado, não foi bem divulgado, na verdade, né? Isso... Agora ganhou cartaz ganhou um cartaz grande, né, Fábio? Então, assim, eu acho que com certeza o leilão vai ter mais interesse agora, sem dúvida, se tiver uma coisa que eu queria te perguntar, e até alguém que está assistindo a gente deve também estar se perguntando e tudo mais, todos os detalhes, por favor,
tá na descrição desse vídeo o link para a matéria da Piauí. Esse valor vai para quem está ainda esperando a grana da Manchete. Isso, né? É isso que eu esqueci de comentar. Tem essa questão dos funcionários, né? Que até acredito que quem está vendo, quem está assistindo essa live conheça um pouco a situação, mas basicamente é o seguinte: quando a Manchete encerrou suas atividades, né, em 99, foi realizada a venda para a Rede TV. Só que essa venda ela não foi realizada apenas para a Rede TV. A TV Manchete ela foi dividida em duas partes. O direito de explorar a concessão de imagens, enfim, das concessões do governo federal, foi transferida para a empresa TV Ômega, que é a Rede TV, até hoje no ar. Os 5 canais nas 5 capitais brasileiras. Né? Porém, o passivo, a questão trabalhista, enfim, tudo que a Manchete deixou de ativo também, patrimônio, né, imóveis, as fitas, enfim, o que restou da Manchete, né, foi transferido para uma outra empresa, chamada Resed Participações. Essa empresa acabou declarando falência algum tempo depois. Acredito que entre 2000 e 2002. Agora, de memória, não sei lhe dizer. E aí, as pessoas que entraram com ações trabalhistas contra a Rede TV acabaram não conseguindo ter êxito nessas ações, porque em 2015, 2014, acho que 2015, o STJ chegou na conclusão de que a Rede TV não era sucessora da TV Manchete. Ou seja, quem entrou com processo contra a Rede TV, acreditando que a Rede TV fosse a sucessora da TV Manchete, acabou não conseguindo o resultado que queria em termos trabalhistas, porque essas pessoas ficaram sem receber. Isso é uma coisa que é importante lembrar. Essas pessoas ficaram sem receber entre setembro ou outubro de 98 até o fim da emissora, junho a maio de 99. Então, assim, 6 meses praticamente, 6, 7 meses sem receber. Mais que isso. E essas pessoas ficaram sem receber, e aí elas até hoje estão tentando, via ação judicial, conseguir enfim, o que era lhe devido, os atrasados. A Manchete tinha um problema com o FGTS, de não depositar FGTS para as pessoas, né? Então, além dos salários, tem essa questão previdenciária também, né? E só que quem entrou com processo contra a Rede TV não consegue nenhum ganho hoje por causa dessa decisão. Então, o passivo da massa falida, ele só se refere à massa falida. Isso até eu faço questão de frisar na matéria. As pessoas que se habilitaram para receber da massa falida, com certeza vão começar a receber na medida em que forem leiloados os ativos da Manchete que ainda restam. Né? O arquivo é um ativo. Existem outros também. Um terreno em Campinas, por exemplo, foi leiloado por R$520 mil. Agora, na mesma época desse leilão das fitas, foi realizado o leilão do terreno esse. E foi leiloado, foi vendido, e foi rematado, enfim. E esse dinheiro entra para começar o pagamento do passivo trabalhista. Que é eu até cito na matéria, se eu não me engano, são 5 milhões, uma coisa assim, 5 milhões de reais, né? E são várias pessoas que ainda estão por receber. Só que, assim, eu fiz questão de frisar essa diferença, porque tem pessoas que daqui a pouco acham que esse leilão serviria para pagar pessoas que entraram contra a ação contra a Rede TV. Só que, na verdade, não é assim. Esse leilão ele serviria principalmente para pagar o passivo trabalhista. Porque a Manchete não deixou só dívidas com esses funcionários, né? Deixou dívidas com o governo federal, deixou dívidas com empresas, com Televisa, Fox Film do Brasil, ECAD, enfim, uma série de empresas. Então, tem essa diferença. Acho que é só para ficar bem claro para o pessoal, porque tem gente que pode achar, né, que é envolvendo a Rede TV, não tem nada a ver com isso. E essas pessoas, né, estão aí buscando o seu direito, né, de receber. Sim, claro. Já são 22 anos, né? Sim. Então Muitas pessoas morreram já, inclusive. Eu olhei no processo, no quadro de credores,
Tem pessoas que já é o espólio de. Já não viu a cor do dinheiro, né? Não. Não, é para você. Isso é legal colocar também, porque eu vi muita gente impressionada com o fim da loading, da forma que os caras foram. Gente, comunicação, se isso acontece dentro de uma emissora, como foi o fim da Tupi, como o fim da Manchete, o fim da Excelsior, em produtora, em coisa pequena, as pessoas são chutadas. É assim mesmo. Ainda mais no audiovisual. Eu já fui chutado dessa forma, um pouco humilhante. Você, às vezes, em todos os lugares, né? Sim, claro. Infelizmente, muitos lugares são assim, mas no audiovisual não é tão. E é recorrente, né, Fábio? Como tu disse, não é só a Manchete, né? É a Manchete, é a Tupi, é a TV Celso lá atrás, né? É a Loading agora. Os casos são inúmeros, né, de empresas que vão à falência, ou no caso da Loading não foi falência, só encerrou suas atividades, né? Mas empresas que vão à falência e deixam rastro de destruição, né? Que é o caso da Manchete, né? A gente precisa falar isso também. Porque eu acho que a Manchete tem uma aura, tem uma coisa assim que é legal, claro. Deixou muita coisa legal, deixou um legado, uma herança cultural, né? Mas, às vezes, não se lembram muito, as pessoas não lembram muito do rastro de destruição que a Manchete deixou. As pessoas passaram fome, sabe, Fábio? Então, assim, muita coisa ficou para trás, muita coisa negativa também. Eu acho que é bom a gente colocar na balança sempre. Tem o saudosismo, é saudável até certo ponto, mas, assim, a gente não pode esquecer do que a Manchete deixou de ruim também. Mas não é que deixou de ruim, mas assim do legado negativo que um leilão desse tipo poderia servir para solucionar um pouco desse legado ruim, né? No caso dos ex-funcionários, né? Esse leilão ele serviria muito para pagar a dívida das pessoas, né? Então, assim, eu acho que é sempre bom colocar na balança agora que a Manchete faria 38 anos, né? Eu vi muitos posts, muitas coisas falando, claro, enaltecendo, assim, mostrando o que a Manchete fez de bom. Mas a gente não pode esquecer que quem faz a emissora, quem faz uma empresa, não só uma emissora de TV, são as pessoas, são os funcionários. E essas pessoas precisam receber. Né? São 22 anos sem receber. Né? Imagina uma pessoa envelhecendo sem ver esse dinheiro. E tem pessoas que acabam sofrendo doenças com isso, né? Doenças psicossomáticas, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente deva esquecer. A gente precisa lembrar do que a Manchete fez, mas também precisa lembrar do que a Manchete deixou de rastro, né? E, gente, olha só. Olha quanto está custando a Vila do Tiririca. R$ 17.911. Você pode adquirir a Vila do Tiririca por esse valor. Não, e esse é o valor estimado, Fábio. Eu acho que o valor mínimo é menos ainda. Se a pessoa pagasse, acho que R$ 8.000, conseguia comprar o Tiririca. Mas aí a Vila do seu boneco, o Clube do seu boneco. Do seu boneco. Está fazendo valor, R$ 17.911. E uma coisa interessante dessa listagem que tem aqui, que além das novelas, além dos programas, também não tem valor, que eles não colocaram os valores ali, que são transmissões de carnaval, transmissões de Olimpíadas. Tem mais dessa. Tem cenas que eles colocaram como cenas de gravação. Cenas de gravação. Da novela O Pantanal, tem do Marajá. Marajá, tem sim. Amazônia, tem de Ana Raiz da Trovão. Isso eu acredito que são imagens brutas, né? Acho que isso aí deve ser imagem bruta que até pensando assim, né, não faz muito sentido a pessoa comprar, né? Enfim, a empresa. Porque por que uma empresa compraria uma imagem bruta se ela pode comprar novela em si, né? Não faz muito sentido, né? E eu acho que isso atrapalhou o leilão também, né? Atrapalhou a falta de interessados também, acho que é um pouco por essa descrição meio torta, assim, né? Meio cabulosa do arquivo. E o que é importante salientar, eu acho que muita gente deve estar pensando assim, poxa, por que não doa para esse, para aquele? Claro. Primeiro, Cinemateca nesse país já está indo por buraco, né? A gente sabe muito bem que já está indo para as cucuias. Teve uma matéria aí do Ricardo Feltrin, se não me engano, falando que filmes já foram perdidos. Então, o governo federal, meus amigos, se nem vacina tem, imagina outra coisa. Agora, precisa se pagar essas pessoas. Precisa se pagar pessoas que trabalharam, que deram sangue para uma emissora de televisão, para o Grupo Bloch.
seja na rádio, seja na emissora de TV, seja nas revistas, enfim, não interessa, na gráfica tem que se pagar. Então, por isso que esse leilão tá sendo colocado, mas infelizmente, essas fitas a gente não sabe o estado delas, a gente não sabe as condições que elas estão. Vamos supor que até uma pessoa compre, vamos supor que o cara que tenha direito autoral sobre uma novela, ou um seriado, ele compra essas fitas. Pode ser um artista, né? Daqui a pouco, né? Um autor, né? Ou que um grupo de pessoas, uma delas tem o direito, não, vamos comprar as fitas, vamos adquirir, e a gente vai ter posse desse material. E se as fitas estiverem podres? Então, essa é a questão. Problema, né? É aí que tá. Começa pelo Estado e termina no direito autoral, né? Porque daqui a pouco, até mesmo, por exemplo, esse material, essas fitas, elas poderiam muito bem estar no serviço de streaming. Poderia ser daqui a pouco no Netflix, talvez, na Amazon Prime, poderia ser no Globoplay, porque isso, de certa forma, acrescenta, né, Fábio? Não é uma coisa assim, não é qualquer novela. Por exemplo, imagina tu ter no teu catálogo a novela Pantanal. É uma coisa, é um chamarisco, né? É uma coisa que chamaria a atenção das pessoas. Ou imagina se tivesse daqui a pouco o Marajá, né? O Marajá é uma novela censurada, inédita até hoje, né? São coisas que agregam valor. Só que daqui a pouco aí a Netflix, por exemplo, adquire as fitas do Pantanal e aí não vai poder exibir. Por quê? Porque a fita está podre e porque não tem o direito em cima daquela fita. Então, assim, no fim, acaba sendo, infelizmente, e eu digo isso com muita, não é muita dor, mas muito incômodo, assim. Eu não queria citar o material dessa forma, mas, no fim, pode acabar sendo um monte de lixo eletrônico, né? Fitas, nada mais que isso. Suportes físicos, não programas, não cultura. Simplesmente sucata. E sucata, a gente sabe para onde vai, para o ferro velho. Então, assim, e daqui a pouco isso pode ser adquirido também como sucata, né? Como lixo, né? Não como cultura, como memória, como televisão. Tem esse lance, né? Tem esse ponto. Então, a gente tem que ficar bem atento, assim, nos próximos capítulos desse leilão, eu acho, né? Cobrar, até eu acho que os ex-funcionários deveriam se mobilizar de alguma forma, sabe? Não sei, daqui a pouco se reunindo, os artistas, né, a classe artística, né, as pessoas envolvidas nessas produções, né, a gente precisa cobrar como sociedade um destino decente para esse material, né. Tu falaste da Cinemateca, né, daqui a pouco poderia ir para o Arquivo Nacional, de repente, aqui no Rio de Janeiro, poderia ir para alguma outra instituição, enfim, não só do Estado, mas enfim, instituições envolvendo cultura, daqui a pouco o Museu da Imagem do Som, o próprio Instituto Moreira Salles, né? A gente tem instituições no Brasil que poderiam estar com esse material, né? Só que isso eu acho que tem que ser visto como um material de valor histórico, talvez não como um valor comercial, né? Comercialmente talvez não tenha tanto valor assim, mas histórico é imensurável, né? O Fernando Morgado fala na matéria, né, que o valor do arquivo não tem como estimar assim em termos históricos, culturais, né? Não, a gente brinca, né? Aliás, o Fernando Morgado já apareceu aqui várias vezes, é um outro grande amigo. A gente brincou, mas assim, tem uma lista de programas que Deus queira que esteja tudo bem, tudo no estado, que são programas clássicos da Manchete, como Bar Academia, tem as novelas da Manchete, Corpo Santo, sim, Carmen, né? Tem várias coisas. Tem propriamente Amazônia, né? Amazônia, claro. Guerra Sem Fim. Importantes, tem um material jornalístico também que esse é outro material importante, né, Fábio? Porque isso poderia daqui a pouco servir, isso até acho que o Fernando Morgado sugeriu na matéria, que daqui a pouco poderia, por exemplo, uma CNN, poderia uma emissora recente, enfim, uma emissora, ou mesmo a Globo, caso queira aumentar o seu arquivo, poderia servir como acervo de imagens, né? Porque tem emissoras muito recentes que não tem acervo, né? Não tem, por exemplo, imagens das diretas já. Isso a Manchete tinha. A Manchete tinha uma cobertura jornalística muito forte e registrou muita coisa, né? Então isso daqui a pouco poderia servir para uma emissora nova ou, enfim, para uma produtora, para um documentário, ter imagens de arquivo, né? Que é uma coisa que hoje em dia o arquivo é muito valorizado, né? Isso é uma coisa que também acho que é importante ressaltar.
o arquivo, hoje em dia, é o principal ativo das emissoras de televisão. Depois de patrimônio de prédios, etc., transmissores, eu acho que o arquivo que é o ouro, assim, e é uma coisa que as emissoras descobriram com a pandemia, na verdade, né? Quando tiveram que voltar para os arquivos para, enfim, colocar alguma coisa no ar, né? Todas as emissoras apelaram para a reprise, né? Então, assim, eu acho que esse arquivo jornalístico da Manchete, né, que é muito rico, né, e não só de programas, mas, assim, de imagens, né, praticamente tudo que aconteceu entre 83 e 99, a Manchete cobriu, de certa forma, nem que seja segundos, mas cobriu. Então, isso poderia ser muito interessante para uma emissora jornalística adquirir, quem sabe. E uma coisa assim, a gente tem sorte, né? Não só pelas pessoas que gravaram muita Sim. coisa nos seus videocassetes e Sim. tudo mais, é porque a Manchete lançou muito programa jornalístico do Roberto Dávila, Sim, os documentários, né? O documentário sobre o Japão. Então, se hoje tem muita coisa no YouTube, foi graças também à Manchete Vídeo, que lançava muito disso bem lembrado. para videocassete, né? Em fita VHS. E lançava, né, não só documentários, como novelas também, né? Compactos, Dona Beija, Marquesa de Santos, né? Foi o primeiro box. Dona Beija, até eu tenho esse box aqui, é o primeiro box de novela no Brasil. Foi a Dona Beija. É uma coisa que eu nunca vi alguém comentar assim, né? Em história da televisão, né? Se fala de DVDs e tal, né? Mas não se fala que a primeira novela lançada em vídeo foi Dona Beija, né? Pois é. A Globo não lançava novela. Não, a Globo... O máximo que a Globo poderia fazer é lançar aqueles livros como romance, né? Sim. Os livros patrocinados por marcas de sabão, né? De máquina de lavar roupa. Porque agora, pode falar, Arthur. Eu ia comentar isso aí, Fábio, da Manchete Vídeo, e também comentar o trabalho de vocês, o trabalho teu, o trabalho do Danilo, trabalho, enfim, de todas as pessoas. Tem pessoas que se dedicam a publicar vídeo só da Manchete, né? Tem um carioca aqui do Rio de Janeiro, o Diogo Montana, que ele tem o canal Rede Manchete, que ele publica só vídeos da Manchete. Então, assim, o trabalho de vocês, eu acho, colecionadores, pesquisadores, enfim, pessoas que gostam de TV, é muito importante, porque se não fosse o YouTube, a gente não teria nada, praticamente, porque as emissoras não têm acesso a esse acervo. Então, assim, se não fosse vocês postando novela, postando documentário, postando documento especial, postando programa, a gente não teria acesso a nada disso. Então, o fragmento de história, de memória da TV Manchete, ele só existe por culpa de vocês, por culpa não, mas por causa de vocês. Então, assim, acho que a gente precisa parabenizar também, de certa forma, precisa elogiar o trabalho. Porque também tem uma coisa, né, Fábio? Os colecionadores, enfim, as pessoas que postam vídeos no YouTube não são valorizadas pelas emissoras de TV. Isso é uma coisa que é uma crítica que a gente precisa fazer. Só que se não fosse vocês, daqui a pouco, um programa tipo Documento Especial, tipo Bar Academia, não estaria disponível a ninguém, a nenhuma pessoa, né? Ele só continua, assim, assistível porque vocês fazem esse trabalho de resgate, né? Se não fosse tu postando um programa, por exemplo, daqui a pouco isso só ia ficar na memória, na cabeça das pessoas. Não seria fácil de acessar, né? Porque por mais que alguns digam que é pirataria, né, que é ilegal, por mais que algumas pessoas digam isso, vocês estão postando com fins históricos, né, não é com fim de ganhar dinheiro, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer esse parêntese para elogiar e para incentivar as pessoas, né? Continuem postando vídeos antigos na televisão, não se acanhem, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer esse chamado, porque se não for por essas pessoas, por vocês, não vai ter memória da TV sendo registrada, não vai ter, não registrada, mas relembrada. Isso não vai estar disponível tão facilmente ao público. E não é pirataria. Quem diz que é pirataria não sabe o que está dizendo. Isso é resgate, isso é memória, sabe? Então é só um parênteses que eu queria deixar assim bem frisado. Não, obrigado, Ítalo. Valeu aí por todo o apoio que você sempre deu, né? Você sempre foi um entusiasta também da memória da televisão. Sim. E uma coisa que eu falo principalmente para você que é jornalista e pesquisadores que estão por aí e tal, eu dou um exemplo sempre quando eu falo sobre isso,
do Video Archives Brasil, que postou o Fim da Tupi, né? Fim da Tupi, sim. Da Tupi do Rio. Do Rio. E era sempre algo que as pessoas escreviam ou porque pesquisaram diretamente nos jornais, ou porque ouviram falar do fulano, que viram, lembra? Mas não viram, né? Mas não tinha um material concreto. Hoje não. Hoje, se você for escrever um livro, se você for fazer um trabalho, for fazer uma pesquisa, ou se você simplesmente falar, você tem um material completo. Você tem um material na íntegra. É só entrar no YouTube e colocar lá Fim TV Tupi, a pessoa vai achar. Sim. Claro, isso aí, é até bom a gente frisar também, isso aí deveria estar sendo feito pelo Estado, deveria estar sendo feito por instituições, por órgãos que deveriam disponibilizar esse material sem essa questão de ser ou não ser pirataria, etc. Só que nós não temos esse tipo de instituição no Brasil. Né? Como tu disseste antes, o pouco que existe de instituição está sendo esfacelado. Então, assim, na falta desses, o que resta? Resta o trabalho de vocês colecionadores, sabe? Então, assim, eu acho que os pesquisadores também, isso é importante citar. Os pesquisadores precisam acreditar as pessoas. Daqui a pouco, acreditar o Fábio Marquezine que postou. O Fábio Marquezine não é o dono do vídeo, não é isso. Mas o Fábio Marquezine teve o trabalho de pegar aquela fita videocassete, digitalizar, fazer o upload no site, no YouTube, e postar para o interesse público. Ou seja, ele merece o crédito. Então, assim, pesquisador, jornalista, lá nas referências, coloque o link para o vídeo tal, postado por Fábio Marquezine. É justo, acho que é justo com o trabalho do Fábio, o trabalho de todas as pessoas que postam vídeos no YouTube sobre televisão. É até legal falar, até, Ítalo, obrigado. Eu sempre falo assim, se tem algum livro de biblioteca que tem selo, a contracapa, né? Enfim, é porque é propriedade da biblioteca, né? Sim. Então ele empresta para que você leia. É isso. A biblioteca não é dona, ela não escreveu o texto, ela não tem direito nenhum sobre aquele livro. Ela é dona do livro e ela empresta. Então acho que é a mesma coisa, por isso que eu boto minha marca, porque senão ninguém ia me conhecer, né? Mas agora eu acho certo, Fábio, porque assim é como tu falaste, né? É a lógica de biblioteca quase, né? Tu não tem um ganho comercial, um ganho financeiro com isso, nenhum, né? Zero. Então, assim, eu acho que é muito mais esse caráter histórico, esse caráter cultural, que às vezes as pessoas interpretam como pirataria, mas não é pirataria. Isso não, claro, talvez na lei escrita talvez seja, né? Mas eu não acho que seja da prática, né? Porque vocês estão na verdade, estão preservando memórias, né? E preservando memórias que o Estado deveria fazer isso, né? Porque a gente não pode esquecer que a concessão de TV ela é pública, né? Ela é concessão, ela é concedida a uma empresa privada, mas ela é pública. Então o Estado deveria ter o poder de fazer isso, de fazer essa preservação, né? Na França tem um instituto dedicado à preservação da memória televisiva e audiovisual, se eu não me engano. Acho que é INA que se chama. Até o nosso amigo Hack, ele sabe bem, ele sabe mais detalhes sobre o INA. E então, no Brasil, como a gente não tem esse tipo de instituição, o que sobra? Sobra para as pessoas, para a sociedade tomar conta, né? Não é a melhor forma? Não é a melhor forma, mas é a forma possível. Então, assim, a gente precisa valorizar essas pessoas, não dá para ficar criticando. Eu acho que é bem isso, Fábio. Eu acho que é importante a gente também falar, né, nesse ponto todo das fitas, da sua matéria, como a gente falou. Eu queria que a gente falasse do final da manchete. Claro. Né, porque isso sempre foi muito falado, muita gente falou sobre isso, muita gente comenta. Eu acho que é até legal você também explicar, já que você foi a fundo nessa história, a questão da massa falida. Eu não sei se as pessoas compreenderam muito bem, porque é um assunto muito intrincado, né? Mesmo para os advogados é uma coisa difícil de entender, porque não se sabe direito, né, o que a massa falida tem, né? E isso não só da TV Manchete, né? Todas as empresas que têm massa falida é sempre um rolo. Varig, Transbrasil, enfim, todas essas empresas grandes que faliram deixaram rastro, né? E não foi diferente com a TV Manchete.
E por que a Manchete faliu? Pois é, aí que tá. Essa é uma pergunta de $1 milhão, eu acho, né? Por que a TV Manchete faliu? Porque a Manchete, ela tem vários motivos, não é um motivo só para ela ter falido. Na verdade, até vamos fazer um parênteses, né? Quando ela foi extinta, quando ela acabou, ela não faliu necessariamente, ela faliu depois. A Razão Social TV Manchete, ela só foi a falência anos depois. Ela ela foi extinta. Em maio de 99, ela deixou de existir. Por que ela deixou de existir? Porque a concessão já não pertencia mais à empresa. Então, a razão de existir da empresa era a concessão de televisão. Na falta dessa concessão, não tem por que existir TV Manchete, né? Mas os motivos são muitos, assim. A Manchete, ela teve um apogeu muito rápido. Ela estreou e em poucos anos ela já tinha prestígio, ela já tinha alguma audiência, ela tinha mais prestígio que audiência, na verdade. Mas ela tinha prestígio. Isso é um item, é um valor muito difícil de se conseguir, né? É um valor difícil de se conquistar. E isso envolve muito dinheiro também, porque é difícil tu conseguir prestígio sem investimento em programação, investimento em material humano, investimentos de toda forma, né? O SBT sofreu muito com isso, né? Porque no começo da emissora se investia pouco, se tinha audiência, mas não se tinha prestígio, né? Que é o valor imaterial que ajuda a pagar as contas, né? Porque com prestígio se vende o anúncio. Hoje em dia, no mundo digital, isso mudou um pouco, né? Tem como mensurar. Mas a gente está falando dos anos 80, não tinha as formas de se mensurar audiência, enfim, de cada emissora como se tem hoje, ou de cada meio que seja. Então a Manchete teve um apogeu muito rápido mesmo, assim. Ela estreou já batendo a Globo, né? No Rio de Janeiro, isso. E ela estreou com uma audiência muito alta no primeiro dia, mas nos dias seguintes já baixou um pouquinho, assim, digamos, eu não sei valores exatos, mas é algo como, no primeiro dia ela deu 50 pontos, mas aí no dia seguinte já baixou para 10, para 5, né? Mas mesmo com uma audiência baixa, ela tinha um prestígio muito grande, e ela conservou esse prestígio na sua primeira década de vida. Ela fez novelas muito prestigiadas, né? Algumas com menos audiência, mas que ainda assim tinham qualidade, né? Novelas ali, mesmo como Corpo Santo, né? Que é uma novela policial, ainda assim é uma novela que tinha um certo prestígio, né? Uma novela meio cult, né? E depois ela fez Calango do Japão, fez Pantanal. Aí Pantanal, sim, Pantanal é a novela, a principal novela da Manchete, né? Pela audiência, pela repercussão, pelo sucesso, né? É a novela, assim, que aí... Só que quando eu sempre digo que quando termina a Pantanal é o começo do fim da Manchete. Por que é o começo do fim da Manchete? Porque a Manchete, ela começa a sempre tentar procurar um novo Pantanal. Sempre, sempre, sempre. Essa vai ser a sina da Manchete de 90 até 98. Até 99, no caso. Mas até 98, quando existia programação ainda. Sempre a Manchete ficou tentando procurar um novo Pantanal. Um Pantanal no sentido de audiência. Um Pantanal no sentido de faturamento. Um Pantanal no sentido de sucesso. Um sucesso que permitisse carregar a emissora junto em termos de ganhos financeiros, em termos de audiência. Porque a Manchete, ela tinha, isso inclusive eu perguntei para alguns ex-funcionários, a Manchete tinha dois pilares, o jornalismo e as novelas. Se um desses pilares estivesse meio mal, isso em termos de faturamento, inclusive, o resto ruía. Era como se fosse um efeito dominó. Se um cai, os outros caem também. Isso em termos de faturamento para a emissora. Então a Manchete, ela sempre ficou buscando um novo Pantanal. Aí ela fez, depois de Pantanal, fez Ana Raiz e a Trovão, que já teve uma audiência mais baixa, mas ainda manteve um certo público. Digamos assim, se Pantanal dava 30 pontos, Ana Raiz dava 15. E aí depois, percebendo já que precisavam do novo Pantanal e já com a emissora em crise, né, que isso nós estamos falando já de 91, 92, né, a Manchete resolve fazer uma aposta assim, tudo ou nada, né? E aí eles começam a gravar uma novela na Amazônia. Olha só que coisa louca, Fábio. Uma novela na floresta amazônica.
A floresta amazônica, talvez as pessoas não saibam muito bem a questão de iluminação. Ela é escura dentro. Ou seja, tu imagina tu gravar uma novela dentro da floresta amazônica, quando poderia ser muito bem gravada aqui na floresta da Tijuca. Imagina gravar uma novela na Amazônia, um mosquito, com calor, colocando os atores, colocando câmera, que é um patrimônio caro da emissora, para gravar uma novela. Mas foi o que a Manchete fez. A Manchete tinha essa característica de apostar muito e inovar demais, né? E a novela Amazônia seria, assim, o novo Pantanal. A Manchete esperava que a novela salvasse o resto da emissora, que estava já muito endividada. Só que aí a Amazônia teve 2 pontos, 3 pontos. E se esperava que a novela tivesse 10, 15 pontos. E isso aí acabou levando a Manchete junto. A Manchete entrou na sua primeira grande crise, isso com 1 década de vida. E ela acabou sendo vendida para um grupo paulista, do gráfico Hamilton Lucas de Oliveira, que era o grupo IBF. E a IBF ela ficou 1 ano na gerência da emissora. Até a emissora se mudou para São Paulo. Né? A geradora continuou no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, a geradora da Manchete era no Rio de Janeiro. Mas a programação passou a ser produzida em São Paulo. Praticamente toda a programação, tirando uma ou outra coisa. Só que depois de 1 ano, esse grupo IBF já tinha atrasado salários por 6, 7 meses, que nem aconteceu no fim da emissora. 6, 7 meses. E não tinha pago uma das parcelas pendentes da venda. A venda foi realizada em parcelas. Faltava uma parcela para a IBF assumir o controle total da emissora. Como essa parcela não foi paga, o Adolfo Bloch foi à justiça e conseguiu uma liminar. Essa liminar possibilitou com que a família Bloch voltasse para a emissora, voltasse no comando. Só que a Manchete que a Bloch recebe de volta é uma emissora muito, muito, muito sucateada. É uma emissora que, em 1 ano, ela praticamente desfez tudo que havia sido conquistado nos últimos 9 anos, desde a fundação. É uma emissora que não passou a não investir mais em equipamentos. A Manchete, quando ela foi inaugurada com tudo do bom e do melhor. Assim, o que tinha de mais tecnológico, o que tinha de mais moderno, foi investido na TV Manchete pelo Adolfo Bloch. O Adolfo Bloch fazia questão de que a televisão dele fosse a televisão do ano 2000, por isso o slogan. Que fosse a televisão inovadora, que fosse a televisão que tivesse tudo do bom e do melhor para mostrar essa coisa do futurismo, digamos assim, o futuro não só da televisão, mas o futuro do Brasil. A televisão do ano 2000, que não chegou no ano 2000. É a piada de sempre, né? A televisão do ano 2000 que faliu em 99, né? Virou piada. E eu tenho umas imagens aqui enquanto isso, eu ia te pedir para te colocar, Fábio. Eu vou colocar aqui, que são 2 imagens que vamos colocar assim, um contraste, né? Claro. Que vamos compartilhar aqui essa imagem. Aí, agora, perfeito. Essa aí é a capa da revista Manchete, né? É a capa da revista Manchete, né? Até para quem não sabe, a Manchete ela é derivada de uma revista de muita circulação no passado, né? A revista Manchete, fundada em 1952, e uma revista que era, digamos, uma concorrente da Veja, né? Não exatamente no mesmo formato, mas era semanal, assim como a Veja, e era uma revista de grande circulação nessa época, uma tiragem de 350 mil exemplares por semana. E aí, a piada aqui, a televisão do ano 2000. Aí que tá a televisão do ano 2000. E esse era o primeiro slogan, né? Aí a gente tá vendo nessa capa uma foto do show inaugural, né? O show que se chamava O Mundo Mágico, né? Que a ideia desse nome é justamente o mundo, que fosse uma reprodução do mundo mágico da televisão, né? E esse show, assim, teve um investimento altíssimo. Pra te ter uma ideia, Fábio, esse show foi dirigido Esse show durou umas 2 horas, e ele foi dividido em vários clipes. E esses clipes musicais com bandas da época, e cada um desses clipes foi dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, que é um cineasta super famoso, né? É o diretor de vários filmes. Então imagina, a Manchete contratou um cineasta para dirigir clipes musicais. Isso é uma coisa
impensável hoje em dia, né? E o programa foi muito bom, foi muito bem O feito. programa muito bem, um programa que se tu assistir hoje, ele é muito bom ainda, mesmo com a defasagem tecnológica, né, que nos separa de 83, é um programa muito bem feito, é um programa que até eu acho que se hoje fosse exibido, estaria audiência, por causa dos clipes musicais. Eu acho que se colocasse isso, ia dar, na Globo, por exemplo, ia dar uma liderança isolada, assim. E isso, com certeza, estava à venda também no leilão. E aqui é uma Aí, matéria, aqui está o senhor Adolfo Bloch. Esse é o Adolfo Bloch, né, que a gente estava falando antes, que era o empresário, dono da Rede Manchete, dono da Bloch Editores também, né? A Bloch Editores era a editora do grupo Bloch. E ali a gente vê o seu Adolfo já numa foto. Essa foto eu acredito que seja dos anos 90, já pela câmera. É uma foto dos anos 90. E essa matéria é a última matéria sobre Rede Manchete publicada na revista Manchete. Essa matéria é de junho de 99, que seria quando a Manchete faria seu aniversário, né? Então a gente vê a gente tem um intervalo de tempo, né, de 83 a 99. Essa matéria, inclusive, é assinada pelo Carlos Heitor Coni, um jornalista, escritor muito conhecido, né, imortal da Academia Brasileira de Letras. E aí a gente tem o contraste, né, o início e o fim. E essa foto, até uma curiosidade para o pessoal, uma curiosidade meio bizarra, né? Mas tem um livro escrito pelo Arnaldo Bloch, que acho que era sobrinho do Adolfo Bloch, sobrinho neto, uma coisa assim. E ele é jornalista, trabalhou no Globo, trabalhou em vários lugares, né? Hoje é roteirista do programa Vai Que Cola, né? Do Multishow, e de outros humorísticos, enfim. E ele escreveu um livro, que até eu tô com o livro aqui, que é o livro Os Irmãos Karamazov, que conta a história da família Bloch, essa família que veio da Rússia, né? Da União Soviética, e construiu esse grande conglomerado de mídia no Brasil. E aí, no livro, ele coloca essa foto aí com a seguinte legenda: Adolfo e o brinquedo assassino. Porque tem essa questão, né, Fábio? A Manchete, ela é vista, principalmente pelos funcionários da editora, como o principal motivador da ruína da família Bloch, né? Sim. Por causa dos investimentos, né? Os investimentos muito altos que acabaram levando a bancarrota, né, do grupo. Mas eu acho que essa versão ela é meio contraditória, assim. Eu acho que não foi um motivo específico para a Bloch inteira cair. Eu acredito que foi um misto. Foi a editora que já vinha mal, foi a Manchete, a TV Manchete consumindo muitos recursos, mas assim, eu acho que não foi uma coisa, um motivo só. Eu acho que tu está colocando agora, reproduzindo o vídeo do Adolfo, né? Reproduz para o pessoal que tem uma curiosidade nisso aí. Eu vou colocar aqui a fala inicial, porque o Ítalo ele tem um negócio para destacar aqui. Deixa eu colocar. Pronto, tá aqui. E é muito bacana isso, né? Vamos colocar aqui. Registro histórico. Share, vídeo fala. Aqui, assim, eu sou um tiozão do computador, né? Não, capaz, Fábio. Vamos compartilhar aqui. Perfeito. Meus amigos, hoje é um dia importante para a família Manchete. Como vocês sabem, a nossa riqueza é o trabalho e o otimismo. Para nós, a televisão foi um desafio. Estamos felizes em continuar contribuindo para a construção do Brasil grande. O presidente João Figueiredo confiou em nossa empresa. Para nós, a televisão representa a responsabilidade. Estamos produzindo uma programação de alto nível. É um dever mencionar o pioneiro Assis Chateaubriand, homem de grande visão. Apresento minhas saudações à TV Educativa, à TV Cultura, à TV Bandeirante, à TV Gazeta, à TV Silvio Santos, à TV Record, às emissoras independentes e à Rede Globo de televisão. Meus agradecimentos ao Dr. Roberto Marino. Nossa amizade já passa de meio século. Deixo com vocês, meus amigos, a Rede Manchete de televisão. Ela está no ar. Tu não fica arrepiado ouvindo isso, Fábio? Sim. Eu fico. É aqui. Muito bacana. E depois, ainda mais depois que se passasse eu cortei ali, mas ainda se passasse o
o vídeo de abertura, aí sim, né? Te deixa mais arrepiado ainda, né? Não, é muito bacana, mas eu queria que você destacasse, se você queria destacar uma frase, pode destacar. Na verdade, esse vídeo ele explica o fim da manchete. Por que ele explica o fim da manchete? Porque o Adolfo fala várias coisas. Se vocês prestarem atenção, ele fala que a televisão que está sendo inaugurada, ela vai primar pela qualidade. Qualidade envolve dinheiro. E esse dinheiro foi sendo consumido ao longo das décadas, né? Porque a manchete durou 2 décadas. Então, aí já está um primeiro motivo do fim da manchete. O segundo motivo, se vocês repararem, ele fala em Brasil grande, ele fala em responsabilidade, ele fala de uma forma... Ele faz uma deferência ao presidente Figueiredo. A manchete, isso é um mito, tá? É um mito que a gente precisa quebrar. A manchete fazia um jornalismo que muitas vezes era parcial. A manchete fazia um jornalismo muitas vezes submisso. A manchete fazia um jornalismo muitas vezes chapa branca. Então a gente precisa desmistificar essa coisa, porque as pessoas acham que a manchete fazia um jornalismo totalmente imparcial, totalmente apartidário. Não é assim que funciona. A manchete, em muitos momentos, ela errou. Ela errou no jornalismo dela. Só que tem uma coisa, essa submissão aos governos foi o que permitiu a sobrevivência da emissora durante muitos anos. O Adolfo Bloch tinha uma relação boa com todos os governos, dos militares ao Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek tinha um gabinete no edifício da Manchete aqui no Rio de Janeiro. Um gabinete feito depois, já que ele tinha sido, enfim, exilado, tinha sofrido todas as sanções políticas pela ditadura militar. Então, assim, o Adolfo Bloch, ele mantinha uma relação muito boa com todos os governos, né? A coisa começa a azedar a partir do governo Collor. O governo Collor não vinha com uma outra ideia, enfim, todo mundo conhece a política do governo Collor, e o Adolfo Bloch não conseguiu se inserir naquele governo, ele não conseguiu entrada, ele não conseguiu diálogo com esse governo. A partir dali, a gente começa, e coincide justamente com a crise da manchete, a partir dali a gente começa a observar a decadência da manchete. A manchete tinha uma relação com os governos no seguinte parâmetro: Banco do Brasil. O Banco do Brasil, durante muitas décadas, forneceu empréstimos para a TV Manchete. Para a TV Manchete não, para o Grupo Bloch como um todo, que permitiu com que o grupo crescesse, que permitiu com que o grupo se expandisse e permitiu, inclusive, a televisão. Só que, a partir do governo Collor, a torneira do Banco do Brasil é fechada, digamos. E, a partir dali, a manchete passa a sofrer muitos percalços no ponto de vista de relações com o governo, mesmo com o Adolfo tentando fazer essa ponte. Depois que o Adolfo morre, falece, aí sim que a relação com governos não deixa, da forma como era feita, deixa de existir. Que entra o Fernando Henrique Cardoso, e aí até se tenta um empréstimo ali via Sérgio Mota, para quem não lembra, era o ministro das Comunicações, um dos principais nomes do governo. Até se tenta um empréstimo ali na fase final, só que aí entra um valor muito abaixo do que era esperado. Isso em 1998 já. Isso já estou falando do fim da manchete. Mas voltando à questão do discurso, e ele fala ali, ele faz uma citação ao Roberto Marinho. Roberto Marinho, para quem não sabe, para quem não lembra, era o presidente das organizações Globo, do jornal O Globo, da TV Globo, enfim, até falecer em 2003. E aí, o Roberto Marinho, ele tinha uma relação próxima com Adolfo Bloch, ou pelo menos de amizade, ou pelo menos de companheirismo, de décadas, desde que a família Bloch veio para o Rio de Janeiro. Só que essa relação, ela começa a se friccionar, ela começa a ser quebrada, digamos, a partir do momento em que a TV Manchete adquire os direitos do Carnaval Carioca, em 1984. Por uma relação política, agora voltando no assunto política, do Adolfo Bloch com o Leonel Brizola. Brizola, inimigo da TV Globo, inimigo do Roberto Marinho, resolveu conceder a transmissão do Carnaval, que era, inclusive, a inauguração do Sambódromo, que existe até hoje, ao Adolfo Bloch, à TV Manchete. A partir dali, a relação entre Globo e Manchete, ou entre Adolfo Bloch e Roberto Marinho, começa
eles começam a ter atritos, né? Atritos públicos, inclusive, né? Da Block desafiando a Globo, da Globo respondendo de certa forma aos ataques não, mas respondendo de certa forma a ofensiva da Manchete, né? Seja com programação, seja diretamente na imprensa, né? E aí, só que chega em determinado ponto da existência da Manchete, que é uma história que se conta, né? Que é notória pública, que o Adolfo Bloch teria ido na sala, teria ido na presidência das organizações Globo, atrás do Roberto Marinho, velho amigo. Isso nos anos 90 já, 92, por aí. Tentando pedir ajuda, assim, pedir um socorro, né, para esse velho amigo. E aí o Roberto Marinho teria dito para ele: Adolfo, eu estou esperando a tua ligação faz 10 anos. E aí era uma mágoa ainda do tempo do Carnaval, que o Roberto Marinho teria tentado falar com Adolfo Bloch e não conseguiu. Então, assim, a partir dessas várias coisas, a gente pode determinar o fim da Manchete. Assim, o fim da Manchete, ele decorre de incompetência administrativa, isso pública, todos falam. A Manchete gastava mais do que arrecadava, né? Que isso é horrível para uma empresa, né? Para qualquer empresa de qualquer setor, não só televisão. Mas a Manchete também, além desse problema administrativo, porque era uma empresa familiar, né? Era uma empresa toda familiar e toda com uma cultura de trabalho muito antiga ainda, principalmente pelo presidente já ter muitos anos de mercado, né? Adolfo Bloch faleceu com 87 anos na ativa ainda, comandando a empresa, né? Então, incompetência administrativa, não incompetência, mas inabilidade administrativa. É aquela coisa, a empresa é gerida há muitos anos pela mesma pessoa e cria vícios. E esses vícios podem ser muito danosos para a longevidade do negócio. Mas além da incompetência administrativa, eu vejo... Pode falar, Fábio. Não, pode falar, pode continuar. Além da incompetência administrativa, incompetência não, eu estou errando a palavra, inabilidade. Da inabilidade administrativa, tem um problema de uma dívida crescente. A Manchete começou com dívida já. Aquele programa ali, o Mundo Mágico, que a gente falou antes, ele foi sucedido na grade de programação por um filme, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg. E só esse filme custou $600 mil para a Manchete. Uma exibição do filme. A Manchete já começou no vermelho. A Manchete já começou devendo para alguém. E desde que ela foi inaugurada até a falência, até o fim dela, ela sempre ficou devendo para alguém. A dívida foi sempre crescente. Em 2 anos de existência, ela tinha uma dívida de $20 milhões já. Para você ter uma noção, Fábio. Então, assim, ela sempre teve uma dívida crescente, mas sempre sendo sustentada ao mesmo tempo por empréstimos, por favores. A família Bloch tinha muito trânsito ainda com políticos, com alguns bancos. A Manchete foi sempre sendo sustentada, o grupo Bloch foi sempre sendo sustentado dessa forma. Só que chegou num ponto que a conta não fechou mais. E aí se acredita, né, inclusive está no livro do Arnaldo Bloch, que a crise da Rússia, que aconteceu em 1998, ali dos tigres asiáticos, depois da Rússia, né, aquela crise econômica, foi determinante para o fim desses financiamentos, que a Manchete sobrevivia com base em financiamentos de bancos, de crédito de banco. Ali, as últimas linhas de crédito foram fechadas. Quando essas últimas linhas de crédito são fechadas, a Manchete não tem dinheiro para pagar o salário do mês, que foi o que aconteceu. E aí, além dessas duas questões que eu falei, da política e da questão administrativa, tem a questão que eu acho que, inclusive, é um pouco superestimada, que é de 2 investimentos pontuais que, na visão de todas as pessoas, foram totalmente errados. Um foi a transmissão da Copa do Mundo de 1998, que a Manchete transmitiu, além de outras 4 emissoras, ou 5, acho que foi 5, né, Fábio? E foram 5 redes de TV, e a Manchete era uma dessas 5 redes de TV. Só que tu imagina, 5 redes transmitindo Copa do Mundo. Qual a audiência que a Manchete teria competido com o Globo, com o Band, com o SBT, com o Record, enfim, com emissoras que tinham muito mais tradição em cobertura esportiva? 1 ponto. A Manchete estava 1 ponto com os jogos da Copa, enquanto a Globo dava 50.
Então, imagina o custo disso em termos de faturamento, né? Porque o faturamento, ele vem como? Ele vem a partir de uma balança, né? Quanto mais audiência eu tenho, mais faturamento. Quanto mais audiência, mais pessoas assistindo, mais potenciais compradores dos produtos que os anunciantes vendem. Então, quando o programa dá 1 ponto de audiência, não vai ter faturamento. Quem é que vai querer anunciar nessa emissora que dá 1 ponto de audiência? E o investimento para mandar essas pessoas para a França, né, que foi a Copa do Mundo nesse ano, foi em Paris, na França. Foi na França, não em Paris, mas foi na França, a base da manchete era em Paris. O custo para mandar essas pessoas para Paris foi muito alto. Então, esse foi o primeiro ponto. Isso em 1998. O segundo ponto é a novela Brida. Só que a novela Brida é sempre, eu vejo assim, ela sempre parece que é o único motivo para o fim da manchete. Mas não foi. A novela Brida foi só assim o estopim, foi a última tentativa, foi o novo Pantanal. Foi a última tentativa para a manchete tentar se reerguer, para a novela ser a salvadora da pátria, que é salvar a programação. Foi feito um investimento muito alto. A gente não pode esquecer que esse é um livro do Paulo Coelho. Imagina os royalties que a manchete teve que pagar antes para o Paulo Coelho, que já era um best-seller na época, para conseguir produzir essa novela. Então, o custo dessa novela já era mais alto inclusive que as novelas anteriores. Então, a partir da estreia de Brida, a divulgação é muito grande, é muito forte. A manchete tentando ali se salvar. A Brida foi divulgada das revistas, Bloco Editores tem anúncios da Brida, outdoor em capitais, chamadas, enfim, tudo foi feito para que a Brida fosse um sucesso. Só que Brida foi um fracasso. Na estreia deu 5 pontos. Depois começou a dar 3, 2 e chegou em 1 ponto. 1 ponto de audiência. Imagina isso para uma emissora que já vinha muito mal e que dependia de faturamento para se salvar. O faturamento não veio. Os anunciantes fugiram da novela. E aí a manchete chegou numa coisa que era o seguinte: não tinha mais dinheiro para pagar o salário do mês. E não tendo dinheiro para pagar o salário do mês, as pessoas começaram a deixar de trabalhar. Óbvio, né? A novela começou a ter problemas sérios de estrutura. Não se tinha dinheiro, por exemplo, para mandar a pessoa fazer uma externa fora dos estúdios. Não se tinha dinheiro, inclusive, às vezes, para o funcionário pegar o ônibus e vir até a emissora, porque o salário já estava atrasado. Aí a novela acaba em outubro de 98, 5 de outubro de 98, sem final. Quer dizer, é feito um final, isso é uma história conhecidíssima, né? É feito um final narrado, às pressas, muito rapidamente, contando o desfecho de cada um dos personagens e tal. E a novela acaba, assim, acaba dessa forma, totalmente mambembe, desrespeitando o público, inclusive, né, que acompanhou aquele 1 ponto de audiência. Eram várias mil pessoas acompanhando Brida. E a novela acaba. No momento que a novela acaba, isso é, digamos, numa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, começam a repetir uma novela. Qual novela? Pantanal. Pantanal é reprisada até o fim da emissora. E a partir do fim de Brida, a manchete se desmancha de vez. Os funcionários entram em greve, ficam vários meses sem receber, entram em greve. A programação acaba sendo completamente vendida, né, loteada entre igrejas, televendas, etc. Os funcionários entram em greve, fazem greve, paralisam todas as atividades, os artistas saem, quase todos os artistas saem, fica no ar só o jornal e reprises, Jornal da Manchete e reprises, reprise de clipes musicais, reprise de tudo. Acho que o Fábio não postou, mas acho que o Danilo postou algumas coisas desse período, né, do fim da Manchete. E a Manchete, até o nosso amigo Hack comentou outro dia, no podcast dele, que a manchete foi acabando no ar, né? Ela foi acabando enquanto ela estava... Isso é horrível. Imagina tu ver a emissora se decompondo, né? Todos os dias. Só que uma coisa que pouca gente fala, eu acho que é dos funcionários, né? Que os funcionários, eles passaram fome. Teve gente que passou fome. Esse funcionário me contou que eles tinham por hábito tentar comprar cestas básicas para esses funcionários mais do chão de fábrica, assim, que ganham menos, porque essas pessoas estavam passando fome. Essas pessoas passaram o Natal de 98 sem ter o que comer. Passaram um Ano Novo sem ter o que comer. Então, assim, acho que a gente lembra da Brida, a gente lembra enfim, do fim, mas não lembra muito da situação horrorosa desses funcionários. Acho que precisa sempre se lembrar.
A Manchete ela chegou até a ser vendida nesse meio do caminho. Antes de ser vendida para a Rede TV, ela foi vendida para... Vendida não, ela foi arrendada para a Igreja Renascer, do casal Hernandes, né? Estevão Hernandes, Sônia Hernandes, né? Foi arrendada para essa igreja, que a ideia era fazer, era como se, a ideia deles era fazer mais ou menos o que a Igreja Universal fez com a Record, né? Fazer uma repetição desse movimento. Só que aí que tá, eles deveriam pagar, digamos assim, o arrendamento, o contrato era de 15 anos. Eles não pagaram nem a primeira parcela. Eles deveriam pagar a primeira parcela mensal, né? Todo mês eles deveriam pagar uma parcela para a Block. E eles não pagam essa parcela. A Manchete volta às mãos do Grupo Block depois de um mês no comando dessa igreja. E aí fica entre fevereiro de 99 a maio de 99, tentando se achar um comprador para a Manchete, né? A família Block tentando achar um comprador para a Manchete. Várias pessoas aparecem, Banco Pactual, que existia na época, né? Hoje BTG, o casal de cineastas do Luiz Carlos Barreto e da Lucy Barreto tentaram comprar a Manchete também, Jornal O Dia, Diário dos Associados, enfim, todo dia no jornal aparecia um novo comprador para a TV Manchete. E aí, finalmente, em maio de 99, aparecem esses dois compradores, né? O senhor Amilcare e o senhor Marcelo de Carvalho, donos da TV Ômega, que era uma produtora que já fazia programas para a Manchete, na verdade comprava horário e fazia um esquema de parceria nos domingos, fazia aquele programa acho que do Malandro, né, Fábio? Fazia o Sérgio Malandro, né, Otávio Mesquita. J. Silvestre, acho J. Silvestre, Domingo Milionário, isso, J. Silvestre. E aí, eles já tendo esse contato anterior com a Manchete, eles voltam tendo interesse na emissora, porque eles tinham ganhado muito dinheiro operando o 0900, né, Fábio? Que foi um fenômeno nessa época, em 98, 99, foi um fenômeno. E eles ganharam muito dinheiro com o 0900. Isso permitiu com que eles comprassem a concessão da TV Manchete. E aí deu aquela divisão entre uma parte boa e uma parte não tão boa assim, que permitiu com que eles comprassem a parte boa e fizessem, enfim, inaugurassem a Rede TV meses depois. Esse, sim, é um resumão do fim da TV Manchete. Mas eu acho uma coisa, Fábio, que é importante, até acho que tu pode falar um pouco melhor, que tu acompanhou na época, é que a Manchete acabou e ninguém deu bola, né? Tirando a imprensa, assim, mas o público comum, o telespectador comum, não deu bola para esse fim, né? Na verdade, assim, a Manchete, na época que ela faliu, ela já era uma emissora que ninguém assistia mais. Aí que tá. Ninguém via mais a TV Manchete, né? Não havia mais nada para É uma coisa que pouca gente fala, né? As pessoas acham que a Manchete dava 20 pontos. Não, a Manchete, nos anos finais, e antes até dessa grande crise final, dava 1 ponto, 2 pontos. O máximo que dava era 3 pontos do Jornal da Manchete. Era uma audiência muito parecida com a da Rede TV hoje, né? Com a da Band, da Rede TV, né? Porque não havia programação, não havia nada. Havia uma reprise. Na finaleira ali, sim, né? Então, assim, o público, em geral, não... Já tinha esquecido, né? Já tinha deixado a Manchete de lado. E acho que essa debandada, ela começa a partir daquela crise que eu comentei antes, de Amazônia. Dali em diante, a Manchete nunca mais recupera esse público. Mesmo no Rio de Janeiro, a Manchete estava uma audiência baixa comparado à audiência que ela tinha nos anos 80, que era 10, 15 pontos. Uma audiência que rivalizava com a SBT, com a TVS, né? Sim. Mas a Manchete, ela teve uma sobrevida, né, na metade dos anos 90. Aí tem as novelas. Isso, tem as novelas, que aí eles começam a produzir novelas de novo, né? Porque eles ficaram, depois de Amazônia, eles ficaram um tempo sem produzir. Eles ficam entre 93 e 95 sem produzir novelas. E aí eles voltam a partir de Tocaia Grande, aí fazem Tocaia, Chica da Silva e Mandacaru e Brida, tá certo? E aí a sobrevida, até sim, tem audiência. Do Guga, né? Sim, mas é que assim, são coisas isoladas, né? Por exemplo, a novela Chica da Silva dava 15 pontos de audiência, suponhamos. O resto da programação dava 1.
Então, assim, era uma fortaleza e no meio a destruição, né? Era assim, o pico de audiência, mas aquilo não se sustentava o resto da programação. Mas eu acho assim que essa matéria que você postou, ela é muito importante para um ponto em que você colocou, para que a gente sempre olhe pelos funcionários da Manchete. Muitos morreram sem receber o que tinham para receber, que mereciam receber, estavam esperando essa grana, essa indenização e não veio. Isso mostra o descaso da justiça desse país quando uma empresa vai à falência, não só com seus empregados, mas com seus clientes, vamos dizer assim. Então, muitas empresas estão até hoje esperando para receber da Manchete. Então é muito interessante isso, porque joga a luz num ponto importante, que são essas fitas da Manchete, que é tanto do ponto histórico quanto do ponto da justiça trabalhista desse país, que cada dia mais vai se dificultando, né? Sim. E é legal você ter esse resgate desse leilão, porque é um resgate, querendo ou não, as fitas estão aí, não sabemos em qual estado, mas é interessante saber que pode ser que essas fitas venham à luz do dia e que possam chegar até nós, né? A gente espera, né, Fábio? Porque isso no fim, é preservação, é memória nacional, é cultura brasileira, né? Não é cultura televisiva, é cultura do Brasil. Sim. Então, assim, eu acho que a gente precisa resgatar e tentar recuperar isso, né? Que no fim das contas, é um pouco da identidade do Brasil, né? A identidade brasileira. Ali tá um pouco do que aconteceu nos anos 80 e nos anos 90, né? Uma época super turbulenta para o Brasil, para o mundo, mas para o Brasil principalmente. Então, assim, a Manchete registrou muito disso, né? Registrou costumes, registrou hábitos, né? E isso, o povo brasileiro tem essa característica, né? O povo se vê pela TV. O povo só passa a se reconhecer como povo, como identidade nacional, a partir da televisão, né? A partir da televisão desde o começo dos anos 60, 70, já tem essa característica. E a Manchete traduziu um pouco dessa identidade nacional, né? Seja com novelas tipo Pantanal, seja com programas tipo Documento Especial, tipo Bar Academia, documentários, enfim. A Manchete tentou, sempre teve essa característica de Brasil, né? Mesmo trazendo enlatados, também trazendo programas estrangeiros, a Manchete sempre teve esse cuidado de sempre trazer um conteúdo nacional, né? Até uma época, acho que, se eu não me engano, no começo dos anos 90, o slogan era: o Brasil passa da Manchete, né? Isso é um contraponto ao Silvio Santos, principalmente, né? A Globo, mas ao Silvio Santos, que sempre apostou no conteúdo, sempre nos enlatados, né? No México, nos Estados Unidos, etc. Não, sempre foi uma coisa que o Silvio Santos adorou. Era mais barato, dava uma audiência, então para o Silvio estava ok. Diferentemente da Manchete fazer uma televisão com seus enlatados, claro, mas voltada ao Brasil de fato. Sim. E eu acho que ficou ótimo a explicação, né? Eu não sei se ficou compreensível, se eu não me estendi demais. Não, ficou sim. E eu queria não só te agradecer, mas te parabenizar pela matéria. Parabéns obrigado. Pela corrida que você teve aí para levar para o público, principalmente num veículo como a Piauí, que tem muito respeito. Bacana eles abrirem espaço para isso que eu ia agradecer a equipe da revista Piauí, justamente por ver esse assunto com interesse, dando a sua devida importância, porque é uma coisa que muita gente não percebe, né? Não percebe a relevância desse tipo de assunto, né? Para muita gente poderia ser só um monte de ferro velho, de sucata, né? E na verdade aquilo ali é cultura, né? É história. Não, com certeza. Tem uma importância muito grande e essa importância foi colocada aqui pelo Ítalo, que fez um trabalho muito bacana. E você que quer ler a matéria, por favor, está aqui na fortalece lá, dá um acesso, lê o texto, que está muito bem descrito. Não, mas está descrito da forma mais jornalística e mais objetiva possível, né? E também compartilha esse texto com um amigo, enfim, dá uma força aí para o conteúdo. Não, e a gente está aqui também para divulgar, se for possível a gente vai divulgar aqui, porque eu sei que você gosta muito de televisão, e vídeos, então a gente está junto.
Uma curiosidade até, um detalhe, eu nunca vi a Manchete no ar, eu não vi a Manchete no ar, eu nasci nos anos finais já de existência da emissora, então eu não vi, mas eu conheci a partir do que as pessoas dizem, né, de relatos, enfim, de pesquisa, né, e depois, mais tarde, com o YouTube também, né, mas meus pais falando sobre, então sempre foi um assunto, sim, que sempre me despertou interesse, né, o que era essa televisão que não existe mais, né, que hoje é a Rede TV, né? Então sempre me despertou. Porque só tô fazendo esse parênteses, Fábio, porque tem pessoas que talvez pensem, mas o que ele quer saber disso, né? Qual que é o sentido, né? Se ele não viu, né? Mas é aquilo, para se estudar a história, tu não precisa ter vivenciado a história, né? Não precisa, para estudar a história da Idade Média, não vai precisar necessariamente ter vivenciado a Idade Média, né? Isso acho que até é bom porque te permite um distanciamento, né? Consegue ver as coisas com um olhar mais analítico, né? Então, assim, sempre pautado, claro, no jornalismo pela objetividade e pela tentativa de trazer a maior quantidade de fatos explicados, enfim, da forma mais compreensível para o público, né? Que é a nossa missão enquanto repórter, enquanto jornalista. Com certeza. Então, a questão do arquivo também é um arquivo aberto para qualquer idade que for, do mais novo ao mais velho, não interessa. Sim, é isso que eu ia dizer, o teu canal, né, Fábio? É isso aí. Sim, que isso chegue para todo mundo, que todos tenham acesso para entender um pouco a memória, um pouco a história da televisão, seja a história política, econômica, enfim, não interessa. O teu arquivo é história, Fábio. O teu arquivo é história, o teu canal é história, o canal do Danilo é história, o canal... Todos os vídeos, todos, mesmo que seja um registro de um comercial, isso é história da propaganda brasileira. Mesmo que seja um fragmento, sei lá, de um programa X, daqui a pouco é a história da carreira daquele artista que fez aquele programa. O Seu Boneco, por exemplo, é a história do personagem Seu Boneco. O programa pode não ser o melhor programa do mundo, talvez, mas ele vai registrar, é um fragmento da história dessas pessoas envolvidas, então é sempre bom a gente resgatar. E também o seu texto vira história, né? Aconteceu, virou manchete, né? Oh, com certeza, esse slogan, até hoje ele é válido, né? Aconteceu, virou manchete, né? E esse link que está aqui na descrição já virou história porque é uma matéria importante, com certeza entra dentro daquilo que todo mundo vem aos poucos atualizando sobre a manchete. Aqui ficou muitos anos não sumido, mas assim, sem notícias, né? Não se sabia. As pessoas achavam que tinha ido pro lixo, né? Tinha uns boatos, assim, então acho que a gente desmistifica um pouco também essa história envolvendo o arquivo com a matéria. Com certeza. E parabéns mais uma vez aí pela sua matéria, parabéns pelo seu trabalho. Todos, por favor, acessem, dê uma lida, porque ali o que o Ítalo falou aqui está tudo completo. Eu dei uma sintetizada aqui, uma resumida de uma forma mais informal. Lá tá bem mais explicado, assim, tá mais coerente. Talvez as minhas ideias não fizeram muito sentido, mas lendo a matéria façam mais sentido. Não, foi perfeito. Eu acho que muita gente que conhecia um pouco a história da manchete nesse vídeo também chegou agora a conhecer um pouco mais. Bom, eu agradeço ao Ítalo e agradeço a você também que acompanhou a gente aqui até agora, que acompanha o canal, que assiste os vídeos, e faço aqui o convite para você, além de ler a matéria do Ítalo, continuar aqui acompanhando os vídeos do arquivo, ok? A todo mundo que acompanha o canal, que acompanha esse vídeo, muito obrigado, até a próxima e fique ligado que vem mais vídeos aí. Tchau, pessoal. Valeu, Fábio, obrigado.